Olá, caro amigo concurseiro, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e colaboro na sua jornada de aprovação. Então, falaremos agora sobre aspectos gerais do município de Garopaba, Santa Catarina. Tema muito quente, né? Muitos assuntos fabulosos para podermos cobrar, como, por exemplo, né, o fato de ter sido uma área de pesca de baleia, tá? Como assim? Uma armação. Lembrando que a baleia, o óleo de baleia era utilizado, né, para iluminação pública, caseira, e era um dos principais produtos explorados, né? E até que na década de 70 do século XX fora proibida a pesca. Olha só, então a origem tem aí, né, lá na organização dos portugueses de suas manufaturas, porque se produzia também óleo, né, que era vendido lá para São Vicente, para capital, enfim, tá bom? Então, ao longo das questões, eu vou destacar alguns pontos da sua localização, da sua história, de suas características gerais, dos temas que são mais cobrados nas suas provas, tá? Então, fique atento, os concursos municipais, eles procuram valorizar muito a comunidade local e regional, por isso, sempre perguntam alguns elementos aí bem específicos nas provas, então principalmente para você que não é do município, você encontrará neste encontro, né, várias dicas quentíssimas para vocês. Então, fazendo aquele convite, né, me siga lá no Instagram, no @professor Sérgio Henrique. Então, vamos agora às nossas questões exclusivas direcionadas para o concurso do seu município. Então, só questão exclusiva, tá bem? Então, vamos lá. O município de Garopaba integra, vamos pensar nas regiões, né, de Santa Catarina. É na mesorregião sul catarinense? Não, pessoal, tá? Lá é tipo a região carbonífera, né? Pertence a, é claro, né, pessoal, a região metropolitana de Florianópolis, né, ao sul, e não é região metropolitana carbonífera, não, nada a ver. Então é a alternativa 2, então está localizada na região metropolitana de Florianópolis. Então, alternativa B. Beleza? Vamos então à nossa próxima questão. Acompanhe comigo. O município de Garopaba, isso daqui é importante decorar, tá? Os limites municipais. Limita-se ao norte e ao oeste com Paulo Lopes, ao sul com Imbituba e ao leste com o Oceano Atlântico? Correto, pessoal. O acesso principal da cidade se dá pelo sul. Isso daqui também vale muito ficarmos atentos, tá? Se dá pelo sul através da antiga estrada de rodagem, atual rodovia estadual Santa Catarina 434, que liga Garopaba a Araçatuba, bairro de Imbituba, onde encontra a BR-101, que corta os bairros de Cova Triste, antiga Cova Feia, e Penha, no extremo oeste de Garopaba. Florianópolis é a cidade que exerce maior influência sobre Garopaba, né? Ou seja, está na região metropolitana, então essa daqui seria fácil de nós identificarmos. Então, maior influência quanto aos deslocamentos, né, em busca de trabalho, em busca de escola, né, e também vindo de Florianópolis, né, para fins turísticos. Isso se deve à participação na região metropolitana da Grande Florianópolis e muitas pessoas se deslocam para trabalhar e estudar na capital diariamente, tá correto, tá? O nome que damos a esse deslocamento diário para trabalhar e se deslocar são movimentos pendulares, tá? Ou seja, diariamente a população vai e volta à noite, vai e volta à noite, fazendo, portanto, um movimento de pêndulo, né? Então, olha só, todas as afirmativas aqui estão corretas, tá? Então, bora lá. Leia o segmento. Segundo o IBGE, a partir de 2039 haverá mais idosos que crianças no país, tá? Em 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. O processo de envelhecimento também é observado em Garopaba e em Santa Catarina. Observe com atenção a pirâmide etária do município. Então, olha só, tá no seu PDF, tá? Então, nós temos uma pirâmide etária que, desculpa, não apareceu aqui no slide, mas
ela tem um topo que está alargando, tem mais adultos e idosos e uma base que tende a se estreitar, tá? Então, assim como acontece no Brasil, em Santa Catarina, no município de Garopaba, a população tem um perfil adulto e idoso e tende ao envelhecimento, tá joia? Então, olha só, o aumento percentual de pessoas com mais de 65 anos no total da população brasileira projetada está relacionado ao que, pessoal? As quedas na taxa de fecundidade e de natalidade. Então, a diminuição da natalidade, tá bem? Agora, não confunda natalidade com fecundidade. Essa é a média de filhos que cada mulher tem ao longo de sua vida fértil, que o IBGE considera de 15 a 45 anos, tá? E a taxa de natalidade é uma taxa que se calcula assim: número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população total. Não precisa decorar isso, é só você identificar que são números diferentes, tá? Então, o mais importante é a fecundidade. Quando ela diminui, isso repercute na queda de natalidade. E os principais fatores são justamente, né, o crescimento urbano, que permite a emancipação das mulheres e o planejamento familiar, até porque criar filhos na cidade é bem mais caro, tá bem? Então, vamos para a nossa próxima questão sobre o Índice de Desenvolvimento de Garopaba. Assinale a alternativa errada. Olha só, o IDH de Garopaba é considerado alto. É considerado alto. Porque ele é 0,753. De 0 até 1 é o IDH, tá? Varia dentro desses números. Então, de 0 até 0,5 é baixo, de 0,5 a 0,7 é médio, acima é alto, tá bem? Acima de 0,8 é considerado muito alto. Então, nós temos, sim, um IDH considerado alto, porém, o de Santa... e é maior, tá? E ele é maior que o de Santa Catarina, que é 0,774. Então, ok. O IDH de Garopaba é 0,53. Ele e o de Santa Catarina são considerados altos. O IDH de Garopaba é alto e é menor que o do Brasil. O do Brasil é 0,765. É menor que o de Santa Catarina? Sim. Ele é alto e é o maior que o da região metropolitana carbonífera? Sim. Até porque nós estamos na região de maior IDH, faz parte aí da região metropolitana, então o erro é aqui, ó, evidente. É menor que o de Santa Catarina, tá? Vamos agora para a nossa próxima questão. A história de Garopaba inicia-se no descobrimento do Brasil, pois no ano de 1525, a Baía de Garopaba serviu como abrigo à expedição naval da cidade de Corunhã, que a utilizou para fugir de um temporal. Correto, tá? Informação presente em todos os sites oficiais. Garopaba está voltada para o sul por seu contexto histórico, tá? Pensando aí desde o período colonial, enfim. O comércio de produtos agrícolas, com Laguna e Imbituba, os vendedores de charque vindos do Rio Grande do Sul
e a participação dos atos da República Juliana em 1838, tá? Lembrando que a República Juliana fora um dos momentos da Revolução Farroupilha, tá bem? Que proclamou a República por 2 vezes, uma delas bem próximo à nossa região, né? A República Juliana foi lá em Santa Catarina. Então, a B está correta, né? Os açorianos. Isso é importante, tá? Porque tivemos povoamento açoriano. Quem são os açorianos? Os habitantes da ilha dos Açores, que era também uma colônia de Portugal, tá? É bem pertinho daquela ilha de Cabo Verde, que foi o marco para o Tratado de Tordesilhas. Então eles foram mandados para cá para marcar presença portuguesa nesse território, pois ele era muito disputado com a Espanha, tá? Então eles foram enviados por Portugal para povoar o litoral sul, que carecia da presença portuguesa, para confrontar os espanhóis. Tudo bem? Então a alternativa errada é a alternativa C. Então, endossando, tá? Essas informações aqui são importantes. O litoral era povoado pelos tupis guaranis, cuja língua deu origem ao nome Garopaba. Do Guarani Igará, Igarata, significa arco, embarcação e canoa. Imbapababa é estância, lugar. Imbabapaba foi onde ficava a armação, em que se produzia parte significativa dos produtos para a sobrevivência da população, baseado na pesca baleeira, né, e produção de material, ferramentas para manutenção das edificações, equipamentos utilizados na pesca e processamento da baleia. Tá correto. Então, nossa alternativa é a C. Eram espanhóis que disputavam com os portugueses. O município de Garopaba, lembre-se aí, tá? Limites municipais costumam ser bastante cobrados. Garopaba limita-se ao norte e ao oeste com o município de Paulo Lopes? Sim. Ao sul com Imbituba? Sim. E a leste com o Oceano Atlântico. O acesso principal se dá pelo sul, pela antiga estrada de rodagem, a SC 434, que liga Garopaba a Araçatuba, bairro de Imbituba, onde está a BR-101. Tem algumas proposições aqui que nós já vimos, né? Então, atualmente, Florianópolis é a cidade que exerce maior influência e isso se deve à participação da cidade como último município ao sul, integrante da Grande Florianópolis ou região metropolitana de Florianópolis. A linha de telégrafo foi instalada em 1898 e próximo de 1960, com as visitas dos hippies, e o que seria o início do turismo da cidade. Isso daqui foi um marco importante para se desenvolver, né? Garopaba aí bastante famosa no turismo e nesta época aí, claro, pelas comunidades hippies, né, que tinha lugar como uma importante referência. Então, a herança cultural alemã é a principal marca do município, que foi uma armação desde que começou a colonização europeia. Não, pessoal, é a cultura luso-brasileira, né? Você tem a presença da cultura europeia como um todo, né, em toda Santa Catarina, mas lembre-se que surgiu de um povoamento açoriano, portanto, da transplantação da cultura portuguesa, da cultura lusitana. E lembrando que era uma área bastante disputada com a Espanha, tá? O sul do Brasil. Nós temos aí a primeira cidade, né, São Vicente, fundada aí por Martim Afonso de Souza. Aí a colonização de cana-de-açúcar ficou direcionada para o norte, e o sul era muito frágil, né? Porque ele tinha muito pouca população e era uma área que todas as embarcações vindas da Europa tinham que mais ou menos parar por ali, né, para fazer uma estação de aguada, como acontecia lá na região de Laguna, enfim, que é um porto que você deságua, né, que você para um pouquinho, descansa, abastece, né, de víveres, enfim, tá? Então era proibido pelo Pacto Colonial de Portugal
a presença de embarcações de quaisquer nacionalidades que não fossem de Portugal. Só que lembre-se, né, que tinha uma baita disputa internacional e, além disso, o litoral de Santa Catarina era cheio de náufragos, traficantes de pau-brasil, de indígenas e também de degredados, tá? Então foram frequentados por muitos, né, navegantes que tinham por objetivo, especialmente, chegar ao sul, bem ao sul, na foz do Rio da Prata, tá? Então, olha só, lá no período da colônia, se processa a chegada da população no litoral catarinense pelos açorianos, habitantes das ilhas dos Açores. Quando são criadas as freguesias de Nossa Senhora do Rosário, da Enseada de Brito, que incluía o território da atual Garopaba, e a freguesia de Nossa Senhora de Santana, instalada no Mirim e na Vila Nova, no município de Imbituba. Então, olha só que informação bacana, tá? Então, freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Enseada, né? Incluía Garopaba. Queremos a alternativa errada. Então, foram os tupis guaranis os primeiros habitantes de Garopaba e a língua que deu o nome à cidade, correto? O primeiro povoado só surgiu em 1666, formado por imigrantes açorianos, tá? Pessoal, é verdade, 1748 foi uma política de amplo espectro, né? Foram enviados centenas de casais açorianos que povoaram, né, de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, tá? Agora, o primeiro povoado, o primeiro núcleo que foi experimental, inclusive, foi realmente em 1666, tá? Então, em 1793, foi criada a Armação de São Joaquim de Garopaba, corretíssimo, e acho que vai ser a informação mais cobrada potencialmente na prova, tá? São poucas questões, então essa é a principal referência da origem histórica e era uma das principais armações, né, de pesca baleeira existentes no país, na colônia na época, né? Então, foi uma freguesia entre 1830 e 90, quando se tornou vila pelo governador Lauro Miller, logo após a proclamação da República. Então é verdade, tá? Então se tornou vila pelo governador Lauro Miller após a proclamação da República, que foi 1889. Garopaba foi uma vila, sim, que surgiu do povoamento açoriano, né? 166, depois 748 vieram mais, e depois foi a construção da armação, né, para a pesca de baleias. Portanto, não surgiu durante a República Juliana, tá? Lembre-se que aconteceu essa segunda proclamação da República dos Farroupilhas, tá? Durante a Revolução Farroupilha, e fica perto, mas não surgiu em decorrência disso, tá bom? Então, a errada que nós queremos marcar é a alternativa E. A República Juliana, ela ficava na região dos municípios de Lages e Laguna. Beleza? Então, olha só, nossa próxima questão. Queremos a alternativa errada. Conceituamos as armações, comunidades complexas de produção e beneficiamento do óleo e outros derivados da baleia, e espaços sociais que constituíram núcleos populacionais do litoral brasileiro. Garopaba foi uma das mais importantes armações do litoral sul por mais de 150 anos. Qual será a alternativa errada? Do Guarani, Igará, Igarata, significa arco, embarcação, canoa. Impabapaba é essência, estância, né? Lugar enseada. Decorou já, né? A armação baleeira, que funcionou em Garopaba entre os séculos 18 e 19. E olha só, a Guarda Municipal de Garopaba foi criada, né, pouco após ter sido emancipada em vila por Lauro Miller, né, então 1896. Os açorianos formaram os primeiros povoados no século XIX.
Não, foi 1666 o primeiro, né, então é século XVII. Depois, 1748, vem os núcleos, né, mais amplos, mais populosos, então é século XVIII. Então está amplamente errado, tá? Foi fundado o município novamente aqui a data, né, que consta aí nos símbolos municipais, foi 19 de dezembro de 1961. Belezinha? Então, lembre-se que aqui é emancipação municipal, tal qual entendemos hoje. Beleza? Então, olha só. Isso mesmo. Então, a errada é a letra D, sem medo de ser feliz. E bora para a próxima questão, tá? Assinale a errada. Funcionou o sítio da armação em que se produzia parte significativa dos produtos para a sobrevivência da população baleeira e produção de material, ferramentas para manutenção das edificações, equipamentos utilizados na pesca e processamento da baleia, conforme descreve Auguste Saint-Hilaire, que era um viajante, né? Ele era um naturalista, ele veio a convite, né, da família real portuguesa quando se transferiu para o Brasil, né, com a vinda de Dom João VI, né, era o rei, e aí ele mandou expedições para o interior do Brasil para pintar, né, e por todo o território. Então avançaram por litoral e depois penetraram no interior, tá? Então quando passou em Garopaba em 1820, no relato que fez da viagem a Curitiba e Santa Catarina, também afirmam vários outros autores que tratam de Garopaba ou da pesca da baleia. Então aqui nosso texto introdutório. Queremos a errada, né? Aqui vivia o índio Carijó. Sim, Carijós são índios guaranis, tá? Guarani é o grupo etnolinguístico, tá? Então todas as tribos que falam a língua guarani são guaranis, tá? Então não importa se é tupi-guarani, se é carijó, entre outros, tá? Então aqui vivia a tribo dos índios carijós, que são guaranis. Alimentavam-se da caça, da pesca dos produtos naturais, como farinha de mandioca, utilizada até os dias de hoje. Esse nome vem grafado, né? Garropaba, na Carta de Turim de 1523. Olha só, ou assim, Igá-u-paba, Guarupeba, que significa enseada de barcos ou descanso, ou ainda o lugar abençoado. Cara, verdade, tá? Então isso daqui, isso daqui dos primórdios, né, de quando veio aquela nau Corunhã lá, fugindo de tempestades, enfim, tá? Só para nós termos uma referência. Acho que é mais provável perguntar desses pontos, tá? Que surgiu com o povoamento açoriano, fora a armação de baleias, e claro, os limites municipais, tá? E o último município da região metropolitana de Florianópolis. Então, em Garopaba não há influência do negro na formação histórica. Corta aqui, tem sim, tá? Inclusive, vários concursos do estado de Santa Catarina estão cobrando isso, né? Porque tem aquela história da identidade bastante caracterizada pela origem europeia, especialmente do século XIX, né? Quando vieram aí alemães e italianos, entre outros. Porém, nós estamos num município de origem lusitana. Ah, mas açoriano é português, tá, gente? É porque não eram quaisquer açorianos, né? Eram famílias que eram trazidas para cá, que eram consideradas disciplinadas. Então, a origem é portuguesa. E lá, na Ilha dos Açores, nós temos uma colonização que foi até anterior à do Brasil. Que quando colonizaram o Brasil, 1531, né, com Martim Afonso de Souza, depois vieram em 34 a criação das capitanias hereditárias, depois 1548 o governo geral, para ir nas capitanias hereditárias. Eles tinham implantado capitanias hereditárias com engenhos de açúcar e mão de obra escravizada dos africanos. Esse modelo não foi desenvolvido no Brasil. Portugal antes já tinha praticado nas Ilhas Atlânticas, dos Açores e da Madeira, tá? Então, quando vieram os açorianos para o sul, vieram os costumes e as formas de trabalho. Então, implantaram a escravidão africana
também, tá joia? Então essa daqui que está errada, tá? Então, como qualquer domínio português, aconteceu a escravização do africano, que era vendido a preços muito altos, e boa parte dos colonos escravizavam os indígenas, tá bem? Então vamos lá. Essa devemos marcar porque está errada e endossando, né? Os açorianos desembarcaram em Garopaba, enviados pelo Império Português, a maioria da terceira ilha dos Açores. Dado específico, tá? Acho que, em geral, não costumam ir tão a fundo, mas é muito bom para você ter uma noção, tá? No ano de 1830, Garopaba é elevada à freguesia. A paróquia foi criada por decreto do governo imperial, porém sua instalação oficial ocorreu só em 1846, está correto, né? A errada, a alternativa C, você já sabe por quê. Vamos para nossa próxima questão. A armação foi um empreendimento que consistia numa estrutura complexa, imponente para a época, cuja caracterização requer um espaço maior que nesta coluna para descrever. Constava de edificações destinadas ao processamento e armazenamento do óleo e das barbatanas, denominadas Casa de Engenho, de Frigir e Casa dos Tanques, edificações destinadas à prática religiosa. A Capela de São Joaquim, atualmente Igreja de São Joaquim, tombada pela Fundação Catarinense de Cultura, quer dizer, tombamento quer dizer que se tornou patrimônio histórico. Então você não pode simplesmente derrubar, você tem que manter as partes que foram tombadas. Constitui um dos mais significativos marcos da formação de Garopaba pelo exercício da liderança espiritual, social, cultural e econômica, que exerceu por mais de 170 anos, constituindo um dos fundamentos da formação da população de Garopaba. Foi frequente a presença no litoral, tanto de portugueses quanto de espanhóis? Correto. A armação baleeira de São Joaquim de Garopaba teve sua instalação em funcionamento na área atualmente designada por Centro Histórico e na área onde se localiza o Garopaba Manotel. Auguste Saint-Hilaire foi um naturalista que participou de uma expedição artística para registrar a natureza do território enviada por Dom João VI e passou por Garopaba em 1820. O principal administrador da armação de São Joaquim de Garopaba foi Manoel Marques Guimarães, que aqui chegou em 1795 e onde faleceu e foi sepultado em 1824. A Capela de São Joaquim é o único resquício arquitetônico dos tempos antes da independência do Brasil. Está errado, porque atualmente é a Igreja de São Joaquim e, além da igreja, ao lado, né, nós temos a casa do administrador da armação, Manuel Marques, tá? Em pé ao lado da igreja. Então, alternativa errada, alternativa E. Agora, olha só, analise as proposições abaixo. No século XVIII, se processa a chegada e ocupação do litoral catarinense pelos açorianos. E pelos açorianos a partir de 1748, né? E quando são criadas as freguesias de Nossa Senhora do Rosário e Serra de Brito, que incluía o território de atual Garopaba. Então, repetindo aqui a informação que nós já conhecíamos, tá? E a freguesia de Santana, instalada no Mirim e na Vila Nova, no município de Imbituba, na atualidade, tá? Então, tá correto. Funcionou o sítio da armação, em que se produzia parte significativa dos produtos para a sobrevivência da população. Pessoal, da população e pesca baleeira, tá em todas as proposições que apareceu, eu acho que ficou um pouco ali, talvez um pouco claro, né? Mas é da população e refere-se à pesca baleeira.
e produção de material, ferramentas para a manutenção das edificações e equipamentos utilizados para pesca e processamento da baleia. Contava também com casas destinadas para cuidados de saúde, residências para os escravos, olha só as senzalas, né? Para os responsáveis pela pesca e transporte das baleias, além das casas para os ajudantes da administração e para o próprio administrador que chefiava os trabalhos da armação. Então, os 3 itens estão corretos, devemos assinalar, portanto, a alternativa E, tá? Bora para mais uma. Neste período se processa a chegada e ocupação do litoral catarinense pelos açorianos. A partir de 748, quando são criadas as freguesias, né? Beleza. Enunciado. Então, foram os tupis-guaranis os primeiros habitantes de Garopaba que deram nome à cidade. Primeiro povoado. Repetiu essa, né, pessoal? Então, tá repetida. Então, lembrando, primeiro povoado, imigrantes açorianos, nesta data, antes dessa política ampla, né? A partir de 1748. Lembra, nós queremos a errada. Em 793 foi criada a armação. Não repetiu não, é que repetiram as proposições, mas não a resposta, né? Então não, foi a armação, não foi engenho. Então queremos a errada. Alternativa C, beleza? Então olha só. Pessoal, a animação aqui não foi na alternativa correta, tá? Deveria ser a alternativa C, porque estamos procurando a errada, tá bom? Então, olha só, deixa aí na alternativa C, tá? E é isso aí. Ficamos por aqui, vou fazer uma breve pausa e fazer mais um bloco de questões exclusivas para podermos memorizar os principais datas, fatos e contextos sobre o município no próximo vídeo, que eu falarei um pouco mais, né, da história do município. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!